Fala galera, nós estamos aqui para mais um vídeo e hoje o vídeo vai ser interessante, então nós vamos tratar aqui sobre uma das questões mais importantes da fé cristã e das outras religiões, que é a salvação. E essa questão sobre a salvação, ela ganha ideias e visões diferentes em cada religião tem a sua visão de salvação. Esse vai ser um mergulho profundo, respeitoso e analítico sobre o tema. A gente vai refletir com cuidado, de forma acadêmica e religiosa, sobre esse tema nas religiões, mas com foco, obviamente, no cristianismo. O que o cristianismo tem diferente dessas outras religiões. Se você se interessa por teologia, filosofia da religião e espiritualidade aplicada, já aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like e comentar aquilo que você acha interessante para esse vídeo ou um tema que você quer ver aqui nesse canal. Porque quando você faz isso, você ajuda a esse canal continuar trazendo vídeos e conteúdos para a edificação da sua vida espiritual, para conhecimento e para que o evangelho do reino continue sendo propagado pelo mundo inteiro. Então já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha, comenta e bora pro vídeo. O vídeo vai ser dividido em 6 partes, no caso 6 religiões diferentes. Nós vamos começar com a primeira, que para mim é a mais importante, é a única verdadeira, que é o cristianismo, e que é a base desse canal. Depois nós vamos falar sobre as outras 5 religiões que eu trouxe aqui, mostrando os pontos dela. Depois eu vou concluir para que você entenda e veja a diferença entre cada uma delas. Parte 1. A salvação no cristianismo. Todo mundo sabe que no cristianismo a salvação é o coração do evangelho, é o coração de tudo, porque tudo do evangelho se baseia na salvação dos perdidos por um Deus que escolheu salvar aqueles que não mereciam ser salvos. A base do evangelho é isso, salvação. E essa salvação tem 4 dimensões. A primeira dela é teológica. O ser humano, ele é separado de Deus pelo pecado. Nós vemos isso em Romanos 3:23. Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, oferece a reconciliação pela sua morte e ressurreição. Nós vemos isso também em 2 Coríntios 5, do 18 ao 19. A segunda dimensão da salvação cristã é cristológica. A salvação é exclusivamente em Cristo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. A terceira dimensão é a soterológica. É um dom gratuito de Deus. Não é mérito humano. Pela graça sois salvos mediante a fé. Éfeso, capítulo 2, versículo 8 ao 9. E por último, a salvação, ela é de dimensão escatológica. O que seria a dimensão escatológica? A salvação é a promessa de vida eterna, mas também inaugura uma nova vida, já no presente. João 5:24 e 2 Coríntios 5:17. Então nós vemos que a salvação no cristianismo, ela anda em 4 dimensões. Ela não é algo só, um Deus vai salvar pecadores, acabou, não. É algo mais profundo e mais complexo. Nós vemos que na dimensão teológica, o homem pecou e foi separado de Deus. Quando nós avançamos para a esfera cristológica, a forma de esse Deus se conectar de volta com o homem não é através do homem, não é através do que o homem faz, como nós vamos ver nas outras religiões aqui. Não é sobre o que o homem faz ou busca conhecimento, não. É através do próprio Deus, em Cristo. Ir até o homem. Não é o homem indo até Deus, mas Deus indo até o homem. Essa é a maior diferença do evangelho, do cristianismo, em todas as outras religiões. O Deus Salvador que vai até o homem, não o homem perdido que vai até Deus. E nós vemos isso claramente nas outras dimensões, que é a soteriológica e a escatológica. Mostra claramente que Cristo que nos chama e que nós só conseguimos chegar a Ele porque Ele nos capacita. Entendendo isso, entendendo que o cristianismo tem essa visão de salvação. Perceba que nós estamos focando somente na salvação, não estamos focando em outras questões das religiões que nós vamos falar aqui. Nós estamos focando somente no quesito salvação. Qual é a diferença da salvação cristã para as outras religiões? Então eu te mostrei o panorama geral sobre a salvação do cristianismo. Agora nós vamos falar sobre a segunda parte do vídeo. Parte 2. Budismo, Nirvana como libertação. No budismo, especialmente na tradição, não sei falar essa palavra, Theravada, não há um Deus salvador, um Deus criador, nenhuma noção de pecado ou uma ofensa a alguma divindade. Não existe isso. O problema fundamental no budismo é o sofrimento. É o famoso dukkha, que é causado pelo apego, pela ignorância e pelos desejos. E como eu acredito que a maioria saiba, a salvação no budismo é alcançada pelo nirvana. Basicamente, o nirvana é onde cessa os sofrimentos e começa o ciclo dos renascimentos. O nirvana basicamente é a extinção do sofrimento e os ciclos dos renascimentos, samsara. E aí que nós entramos nesse
nessa busca pela salvação, que seria o Nirvana, porque não é bem uma salvação no quesito igual da visão cristã, como eu já disse, mas sim da extinção do sofrimento e os ciclos dos renascimentos. E essa busca, como que você alcança esse Nirvana? É através da ação do homem. Perceba que é através da ação do homem por meio do nobre caminho octuplo. O que seria esse nobre caminho octuplo? É um caminho que são 8 caminhos, vamos dizer assim, 8 características que abrange disciplina ética, prática meditativa, né, de meditar, e sabedoria. Eu vou citar agora esses 8 caminhos que te fazem, de acordo com a crença budista, alcançar o Nirvana. O primeiro caminho é a compreensão correta. É ver a realidade como ela realmente é. Esse aqui é o primeiro passo para você conseguir sair da ilusão, vendo realmente como as coisas são de fato. O segundo caminho é intenção correta. É cultivar pensamentos de renúncia, compaixão e não violência. Aqui o budismo ele nos propõe uma ideia de reeducação do coração, nos livrando, nos tirando do egoísmo e da raiva. E esses 2 primeiros caminhos, eles formam o eixo da sabedoria. E aí nós entramos no terceiro caminho, que é o caminho fala correta. Evitar mentiras, calúnias, palavras duras ou fúteis. A linguagem no budismo não é neutra, ela pode ferir ou curar. O quarto caminho, ação correta. Agir de forma ética. Não matar, não roubar, não cometer abusos sexuais. O foco está na conduta responsável. E aqui eu quero abrir um detalhe, um ponto interessante. No budismo, o quarto caminho é a ação correta. São princípios morais, como eu disse aqui para vocês. E se eu fosse fazer uma apologética sobre o budismo, onde o budismo tirou a ideia de que matar, roubar, não cometer abusos sexuais, por exemplo, são errados? Se não há uma ideia de Deus, se não há uma ideia de divindade, quem diz que matar, roubar é errado? Por que o budismo diz isso? Com que base ele tem para falar que matar ou roubar é errado? De onde ele tirou essa ideia? Se não existe uma ideia de um Deus criador e que cria a moral e a ética. É algo para se debater, coisa que no cristianismo não existe. Porque nós sabemos que todos os princípios de morais e éticas vêm de Deus. Ele estabeleceu. Diferente do budismo. Isso aqui só surgiu do nada. Fica essa incógnita. O quinto caminho é o meio de vida correto. Ganhar a vida de modo honesto, sem causar dano a outros seres. Isso inclui, por exemplo, não trabalhar com armas, tráfico ou exploração. Aqui novamente mostra práticas morais, éticas, que voltam no quarto caminho. Quem disse que isso é errado? Quem disse que mexer com armas é errado? Quem estabeleceu isso? E esses 3 caminhos que eu falei formam o eixo da conduta ética, o foco ético. Nós falamos da conduta. 2 caminhos sobre a conduta da sabedoria, 3 da conduta ética. O sexto é o esforço correto, empenhar-se para abandonar estados mentais negativos e cultivar qualidades virtuosas. Aqui não é passividade espiritual, mas disciplina interior. O sétimo caminho é atenção correta, observar com clareza e presença cada pensamento, sensação e ação. E por último, o último caminho, o oitavo, concentração correta, o cultivo da meditação profunda, capaz de acalmar a mente e conduzir à libertação interior. Esses últimos 3 caminhos formam o caminho mental, a disciplina mental. Nós vemos que o budismo ele é dividido em 3 áreas. Se a gente pudesse dividir esses 8 caminhos, eles são divididos em 3 áreas: sabedoria, moral, ética e mental. Então aqui a libertação ou a salvação no budismo é na verdade ela é auto-alcançada. Você não recebe essa salvação, você busca ela, você alcança através dos seus próprios méritos. Buda não é um deus, como muitos acham. Buda, na verdade, é um guia que basicamente é alguém que conseguiu chegar nesse nível que essas pessoas estão buscando. Ele serve agora como guia para essas pessoas, não é um salvador. Então não existe ideia de salvação como um salvador no budismo. Por isso que entre o budismo e o cristianismo há uma diferença radical, porque são versões e visões completamente distintas umas das outras. Mas como eu disse, o foco do budismo, por mais que é totalmente contrário, diferente, o foco é o homem fazendo. Grave bastante isso, porque você vai perceber que todas as religiões que eu vou trazer aqui nesse vídeo, todas, tirando o cristianismo, é o homem fazendo e não Deus fazendo. Essa é uma diferença absurda que todas as religiões não possuem, somente o cristianismo. Parte 3, hinduísmo. Moksha e a realização
do absoluto. O hinduísmo, ele proporciona, ele entrega várias opções de caminhos para a salvação. Ou podemos chamar como moksha, que é a libertação do ciclo de renascimentos, né? Que samsara, a mesma ideia do budismo de renascimento. E a união com o absoluto, que é o Brahman. Eu não sei falar essas pronúncias, beleza? E no hinduísmo, há 4 principais caminhos de salvação, né? Que seria os yogas. O primeiro é o Bhakti Yoga, o caminho da devoção. Esse aqui é o caminho do amor e da entrega a Deus. Aqui o devoto, ele cultiva uma relação íntima com a divindade pessoal dele, por meio de cantos, orações, rituais, enfim. Aqui, a salvação, acontece quando o eu, a pessoa devota ali, ela dissolve seu ego no amor e ela é aprimorada nesse amor. E essa alma se une a Deus. Isso não acontece pelo conhecimento intelectual, tá? Mas sim pela intensidade, presta atenção, pela intensidade da entrega emocional. Então a salvação aqui, a união da alma com esse Deus que esse devoto tem, acontece não pelos conhecimentos intelectuais ou não pela ação do Deus que ela segue, que ela devota vindo dela, mas pela entrega, pela intensidade da entrega dela, de forma emocional, claro. A intensidade de entrega emocional que ela dá para esse Deus. Então depende do que ela está entregando, não do que Deus vem até ela. Essa é a ideia do primeiro caminho espiritual aqui, que é o Yoga. Bhakti Yoga. O segundo yoga é o Jnana Yoga, o caminho do conhecimento. Aqui o caminho é filosófico e contemplativo. Aqui o devoto ele procura entender e compreender a busca através do conhecimento dos estudos das escrituras sagradas deles, né? Claro, não é a Bíblia, tá, gente? E da meditação. E aqui nessa ideia, essa ilusão de separação entre o eu e o divino é desfeita. Porque quando você medita de forma profunda e busca esse conhecimento, você entende que nós não somos um corpo ou uma mente, mas a própria realidade, divindade. Realidade divina, né? Na verdade, não existia essa separação entre eu e o divino. Tudo junto. O terceiro yoga é o Karma Yoga, o caminho da ação desinteressada. E esse caminho aqui ele parte de um questionamento muito interessante, que é como alcançar a libertação sem abandonar o mundo. Porque você vive nesse mundo, né? Então como que você vai alcançar a libertação sem deixar esse mundo? A resposta aqui do hinduísmo, que eles proporcionam, é simples e de certa forma profunda, que é basicamente agir com retidão sem apego aos resultados. Basicamente, presta atenção, ó, olha o detalhe, basicamente o praticante, o devoto, ele vai praticar, cumprir os seus deveres de forma generosa, ética, humilde, mas ele vai cumprir os seus deveres, assim oferecendo a Deus todas as ações. Você vê que é sempre o devoto praticando as ações, os seus deveres, o que ele deveria fazer de forma humilde. Ele praticar aquilo com o coração limpo, puro, fazendo com que o coração dele prepare a alma dele com o divino. Novamente, o devoto tendo a ação inicial de conseguir alcançar o divino. E o quarto yoga é o Raja Yoga, o caminho da disciplina e meditação. Aqui temos por fim o caminho mais introspectivo e sistemático. Também é conhecido como caminho real. Ele organiza práticas como autocontrole, respirações profundas, postura física, concentração e meditação. Tudo isso para você dominar a mente e despertar a consciência espiritual. Aqui o objetivo é você entrar num estado de êxtase contemplativo. O que seria isso? É quando o ego ele é desfeito, deixado de lado e só resta o absoluto. Detalhe importante, que resume esses 4 yogas, que moksha não é apenas uma libertação ou uma salvação, mas um autoconhecimento supremo, um autoconhecimento, o ato de se autoconhecer, beleza? Para o cristianismo, a salvação ela é um ato de amor divino, gratuito e que exige fé. Quando a gente analisa a ideia de que o eu vai se unir às divindades, enfim, isso soa como um panteísmo, tá? Como um panteísmo, é como se o hinduísmo fosse, de certa forma, um panteísmo, uma religião panteísta. E na ótica cristã, ela é teologicamente muito problemática. Então, um cristão que se diz adepto ou fascinado por ideais hinduístas
tem um problema gigante aí na sua concepção teológica. Parte 4. Candomblé, axé, destino e harmonia. O candomblé, né, é uma religião afro-brasileira, não atua como o cristianismo, com a ideia de salvação, tá? A vida ela é uma travessia de aprendizado, onde o equilíbrio entre os axés e a natureza ela é essencial para o candomblé. No candomblé, cada pessoa nasce com um ori, que seria cabeça, destino, né? Cada pessoa nasce com um destino, vamos botar assim, um ori. E essa pessoa está ligada a um ou mais orixás. Que basicamente orixás é a manifestação da natureza, das forças naturais e espirituais que existem no mundo. E para o candomblé viver bem é manter, na verdade, né? Melhor forma de dizer, manter o axé, que seria a energia vital. Axé é energia vital. Fluindo através de rituais, oferendas, danças. No candomblé, as doenças, o sofrimento, elas são vistas como desequilíbrio na energia vital, né? Desequilíbrios espirituais, melhor dizendo. E não tem essa ideia igual no cristianismo de pecado, de consequência pelos seus pecados, igual no cristianismo, porque no cristianismo o fruto do sofrimento, o fruto das dores, das doenças são fruto do pecado, do afastamento de Deus, como consequência disso. No candomblé não existe isso. Isso é o desequilíbrio espiritual. E a salvação aqui no candomblé não seria ser salvo por um Deus, ir para o céu, mas sim restaurar essa harmonia que foi perdida. E como eu disse novamente, essa harmonia ela é restaurada através do quê? Dos rituais, das oferendas, das danças e respeito à ancestralidade. Então sempre o devoto fazendo ali as ações para conseguir restabelecer o equilíbrio. Então ele é responsável por restabelecer o equilíbrio ali. Como sempre, a pessoa, devoto, fazendo a ação de conseguir a salvação. Parte 5. Espiritismo, evolução moral do espírito. O espiritismo ele foi codificado, né, por Allan Kardec no século XIX. E ele entende a salvação não nos moldes cristãos de um céu, mas a salvação como um processo evolutivo do espírito. O espírito vai evoluir de forma processual. Eles acreditam na reencarnação, então cada reencarnação é um processo, é um aprendizado novo, é um momento para você melhorar. Para eles acreditam em Jesus, só que eles não acreditam em Jesus como um Deus, e sim como um guia supremo, um modelo de perfeição moral. Eles realmente reconhecem que Jesus é um guia de perfeição moral. Só que não há redenção vicária, não existe a ideia de que Jesus morreu para salvar os nossos pecados. E também não há ideia de condenação eterna, como céu e inferno. Para eles não existe, porque quando você morre, você não vai para o inferno, você renasce, você reencarna, né? Melhor dizendo, você reencarna em outra vida para você se tornar uma pessoa melhor, para você ser melhor, enfim. Você evoluir espiritualmente falando. E a ideia de sofrimento aqui, ela é basicamente a consequência de uma vida ruim, na qual você tem a oportunidade de melhorar numa próxima vida. Nós percebemos que de todas as religiões que eu falei até agora, o espiritismo é o que mais pode confundir ou até se infiltrar no meio cristão. Por quê? Porque eles acreditam em Jesus. Eles creem que Jesus foi realmente um exemplo perfeito de moral, de ética e atos para ser seguidos, mas eles desacreditam na salvação. Eles acreditam na salvação como o céu e o inferno, redimir os pecados, enfim. Eles acham que a reencarnação é o que salva de fato aquela alma, porque aquela alma vai progredir para uma evolução espiritual. E esse é o objetivo, chegar cada vez mais num destino final onde não há uma eleição ou uma rejeição divina, na verdade, tá? Parte 6. Shintoísmo, pureza, comunidade e natureza. O shintoísmo, talvez poucas pessoas conheçam, mas é uma religião no Japão, criada no Japão, que é centrada nos kami. São espíritos presentes na natureza, nos ancestrais, nas pessoas que vieram antes daquele devoto, nos ancestrais deles e também nos fenômenos sagrados. Então não é uma ideia formal de salvação igual no cristianismo. Então a ideia central dessa religião é a pureza ritual e a harmonia social, né, natural com a natureza, com as pessoas, a harmonia com o cosmos, vamos dizer assim. As impurezas chamadas Tsumi, elas devem ser purificadas por rituais que também são chamados de Arai ou Harai, garantindo um equilíbrio espiritual, tá? O shintoísmo não é uma religião tão famosa assim, em quesito quantitativo de pessoas praticantes. Ele é mais local na região ali ocidental, como é o Japão, como eu falei aqui.
então não é uma religião que se expandiu muito no mundo. Ela não oferece uma soteriologia escatológica, como o cristianismo, uma salvação dos fins dos tempos, mas sim uma prática cotidiana de espiritualidade. Uma espiritualidade cotidiana, no seu dia a dia, que é voltada à gratidão, à reverência e à conexão com o mundo. Como sempre, novamente, o shintoísmo não tem essa ideia de salvação, de um Deus, de inferno, céu, pecado, mas a forma de salvação deles é a harmonia com o cosmos, com a natureza. Isso se dá através do quê? Dos rituais de purificação, garantindo o equilíbrio. Então, através do que eles fazem, dos rituais que eles praticam, das práticas deles, eles conseguem harmonia e equilíbrio entre o Tsumi e o Harai. Então, novamente, não é algo de uma divindade, mas sim partindo do homem. Nós vimos várias visões de salvações distintas aqui. Existem outras religiões que falam de formas diferentes que eu não trouxe, mas aqui eu trouxe as principais, as maiores. E todas elas, existe diferença entre conceito de salvação, de o que seria essa salvação. Mas de todas elas, o cristianismo, ele é o único que se diferencia porque ele dá uma resposta singular. A salvação, ela é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Ela não é algo que você faz através de rituais, através de autoconhecimento, de moral, de ética, de princípios ou autocontrole para você conseguir se conectar com a natureza, ou danças, ou qualquer coisa do tipo. O ato de você conseguir a salvação, a libertação, ou a clarividência, o equilíbrio aqui no cristianismo seria o ato de um próprio Deus se rebaixar como homem para conseguir alcançar a humanidade. Se esse vídeo aqui te proporcionou um conhecimento para você conseguir pensar de forma mais profunda sobre a fé, a salvação de outras religiões além do cristianismo, já se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha e comenta o que você achou do vídeo, qual a sua opinião sobre o cristianismo e as outras religiões. Se você não for cristão, o que você achou da minha comparação aqui sobre o cristianismo e as outras religiões? E coloca o que você achou aí, se eu falei alguma coisa errada, o que você acha que eu falei errado, comenta que eu vou responder todo mundo. Então já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha e aproveita agora para fazer parte desse canal, para que o evangelho do reino continue sendo pregado e avançando. E não só falando sobre o evangelho, mas falando sobre as outras áreas do conhecimento, como filosofia, história, ciência, religiões, para que no final nós venhamos entender que Cristo é o único e é o verdadeiro, e que o evangelho é a única religião verdadeira, porque todas as que eu falei aqui são falsas religiões tentando alcançar um Deus na qual eles não conseguem. E somente Cristo revela quem é realmente Deus e qual que é a verdadeira religião. Você acreditando ou não, essa é a verdade. Nos vemos no próximo vídeo e valeu!